Ok. Então vamos lá. Primeiro, compartilhar, tela inteira. Ok, tá aparecendo já para vocês aí. Muito bem. Minimizar aqui, que eu já estou vendo que vocês estão vendo. Vamos lá para a nossa página. Fizemos o movimento variado, queda livre, movimento uniforme. Vamos agora para o lançamento horizontal, certo? De novo, roteiro, certo? Vamos aqui para o nosso roteirozinho. Acessar conteúdo, ó, aqui. Pré-teste, antes de vocês fazerem o experimento, vocês se testarem, né? O pós-teste só depois do experimento, se possível até depois do relatório, para você ver como é que vocês se saem em relação ao pré-teste. Roteiro, novamente as instruções, plano de acesso, caso vocês tenham alguma dificuldade, quiser procurar a GTEC pelo WhatsApp. Materiais, balança, caneta, compasso, esfera. Esse experimento aqui, se a gente fosse fazer lá no presencial, seria mais ou menos essas coisas aqui que a gente iria usar. Lançador horizontal, papel carbono, papel ofício, que é para fazer as marcações, régua graduada, né? Procedimento, tem um procedimento de segurança, coloca equipamento de proteção individual localizado no armário, que é ZPI, é aquilo que eu disse para vocês. Alguns experimentos pedem isso. Apesar que nem precisa, mas é uma exigência até do próprio roteiro aqui. Então a gente vai ter de vestir. Preparando o experimento, posicione a folha de papel ofício sobre o local indicador. Utilize o prumo para marcar o centro, né, para realizar uma marcação, né, da folha indicada. A projeção ortogonal ao final da rampa sobre o papel. Mova a folha de papel carbono sobre a folha de papel ofício, que é para fazer a marcação da bola quando ela bater. Promovendo os lançamentos horizontais, posicione a esfera metálica 2 na altura de 100 mm do lançador e guarde a conclusão do lançamento horizontal. Repita este procedimento até que a esfera tenha sido lançada 5 vezes da altura indicada, que é esses 100 mm, certo? Tratando os dados, remova o papel carbono com o compasso, faça uma circunferência envolvendo todas as marcações na folha de papel ofício. Utilize a caneta para marcar o centro dessa circunferência, medindo o alcance e calculando a velocidade. Utilize a régua para medir a distância entre as marcações no final da rampa e o centro da circunferência. Realize os cálculos necessários para encontrar a velocidade de lançamento, viu, gente? Finalizando o experimento, faça a limpeza de todos os materiais utilizados, guarde nas gavetas. Aqui é como se fosse um experimento real, viu? No armário em encomenda do experimento. Mas isso aqui basta você descartar mesmo. Não precisa nem você, porque você já vai fazer as anotações, não precisa você guardar essas coisas. Avaliando o resultado, siga para a seção avaliação resultado. Neste roteiro, responda de acordo com o que foi observado no experimento. Aí tem a parte das colisões. Encontrando as massas das esferas metálicas, ligue a balança e encontre as massas metálicas das esferas 1 e 2. Tem uma que pesa um pouquinho mais do que a outra. Preparando o experimento, posicione uma folha de papel ofício sobre o lançador. São 2 experimentos em um só, gente. Utilize o prumo para marcar o centro de marcação da folha indicado na projeção ortogonal. No final da rampa, sobre o papel. Mova a folha de papel carbono sobre a folha de papel ofício. Promovendo as colisões com lançamentos horizontais. Posicione a esfera metálica 1 na altura 0 e a esfera metálica 2 na altura 100 mm. E guarde até que as esferas retornem às suas posições iniciais. Repita esse procedimento mais 4 vezes, certo? 5 colisões entre as esferas.
Aí depois a gente alterna, mais pesada na frente, né? Que é para você verificar também essa questão da diferença das alturas, viu? Tratando os dados obtidos, remova o papel carbono com o compasso, faça as duas circunferências, movendo todas as marcações causadas por uma mesma esfera na folha de papel ofício. Utilize a caneta para marcar o centro dessas circunferências. Medindo os alcances e calculando as velocidades, utilize a régua para medir a distância entre as marcações no final da rampa, no centro da circunferência, e responda às questões dos itens 3 da diretrizes gerais. Finalizando o experimento, faça a limpeza de todos os materiais, aí guarde aquela coisa toda. Aí, aqui é para conhecer o laboratório. Tem as informações aqui. A parte mais complicada é essa história de usar os marcadores para fazer. Ele tem que fazer essas circunferênciazinhas aí. Tem um jeito, a gente pega essas medidas sem precisar dessas circunferências, né? Se eu ver que vai dar muito trabalho para marcar essas circunferências, a gente vai fazer só a medida, tá bom, gente? Vou ver aqui se vai dar muito trabalho. Eu lembro que ela dá um trabalho que só fazer essas circunferênciazinhas. Pegar só a roupa aqui. Só é pegar os armados do VTI, só a bata mesmo. Marcar a origem. Colocar aqui o papel carbono. A altura 100. Aí vai marcar aí 5 vezes. Na mesma altura. Em tese é para ele cair sempre no mesmo lugar, viu, gente? Medir a primeira marcação. Aqui ele só bota para medir as duas marcações. Aí, ó, medir a posição, ó, tá vendo? Aí joga fora. Você já mediu a distância, você só precisa disso. Aí para pesar as esferas. Aí tem uma que é um pouquinho mais pesada que a outra. Colocar na posição inicial e a outra colocar no lançador. Aí você vai colocar na altura. Marca a origem. Coloca no lançador. Bota um na posição 0 e a outra na posição 100. Aí ele vai marcar. Circular a marcação. Assinalar o centro de marcação. Pronto. É basicamente isso. Aí vai fazer as medições. Olha, medir as duas. Onde a esfera mais leve caiu e a mais pesada caiu. Então, bora lá. Experimento. Clica nele. Eu não vi se tinha alguma tabela. Deixa eu olhar bem aqui. Eu fiquei na dúvida se tinha tabela, gente. Que basicamente isso é para calcular o alcance. Não tem tabela aqui.
Siga, Celene, avalie os resultados neste roteiro. Responda de acordo com o que foi observado no experimento. Não tem tabela. Então, vocês vão anotar os dados e vão calculando e já vão colocando para responder. Viu? Não tem tabela. Pronto. Vou ocultar aqui. Vamos lá. Tá, primeira coisa, colocar o papel sobre o lançador. Ah, eu usei EPI, ó. Já tinha esquecido. Então vamos lá. Armário de EPI. Sem ele você não vai. Você clica aqui na porta, abre a outra porta, pega aqui a bata, fecha. Às vezes, se precisasse da luva, ele liberava a luva, liberava os óculos, liberava a máscara. Não vai precisar para esse experimento. Então fecha a porta. Vamos lá para a bancada. Agora sim, você pega, coloca o papel, marca aqui a origem, certo? Aí ele pede para você fazer a primeira marcação de uma das esferas. Aqui, a esfera 1 e a esfera 2. Eu não vou nem pesar ela por enquanto, não. Nós vamos fazer só a primeira marcação aqui para vocês calcular aqui o alcance, tá bom? Clica aqui, ó, colocar sobre o papel, que é o papel carbono, né? Esfera metálica. Vou pegar 1, colocar no lançador. Que posição? 100. Vocês vão colocar aqui. 100 é 1 metro, viu, gente? 100 mil. Aí ele pede para você, ele volta lá para a origem, pede para você fazer isso 5 vezes, né? Lançador. Por que 5 vezes? Para ficar bem marcado o local onde eles caem, tá bom? Ele já vai automaticamente, sem nem você ficar marcando, viu? 5 vezes. Colocar no lançador, 100. Professor, e se eu colocar na posição errada? Ele não vai aceitar, viu, gente? Pode ficar tranquilo. Já foi quantas, hein, que eu esqueci? Ah, foi bem umas 4 vezes, né? Pronto. Vou botar aqui mais um, que eu estou na dúvida se foi 5, mas acho que foi. Pronto. Professor, e se eu errar a altura? Vamos fazer um teste aqui, gente? Vou colocar no 80. Ele não deixa, tá vendo? Ele não deixa. Então, não tem como você errar esse experimento aqui, tá bom? Então, vamos lá. Tirou aqui o papel carbono. Removeu de cima do papel. Você removeu. Aí ele está aqui com as marcações aqui, ó. Bora ver como é que vai ficar aqui. Colocar sobre o lançador já está. Descartar não quero. Eu queria visualizar aqui. Deixa eu ver aqui. Papel. Região sobre a rampa. Deixa eu ver aqui. Pronto, aí tá aí, ó. Tá aqui as marcações, vocês estão vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5 quedas. Observaram que está em 5 posições diferentes? Se você fizer 6, ele vai marcar em outro lugar. Aí, ele pede para a gente marcar, né? Bora lá, bancada. Vamos primeiro aqui fazer as marcações. Utiliza a caneta, clique com a esquerda. Assinalar os centros de marcação. As marcações ainda não foram circuladas. Então, bora ver aqui. Circular as marcações. Vamos lá. Pronto. Tá. Outra. Circular as marcações. Já foi feito. Então tá lá. Tá circulada a marcação, né? Aí agora aqui. Assinalar o centro das marcações. Pronto. Pronto. Ok. Ele está fazendo uma média. Medir a primeira marcação. Aí vai aparecer aqui o valor. Cadê o valor?
Aqui, botei aí, ó, escala 30 centímetros. Eu quero saber qual é a medida. Medir a primeira marcação. Esta medida já está sendo feita. Ela está sendo feita ainda. Eu queria ver a medida. Deixa eu ver aqui. Região da rampa. Deixa eu ver aqui. Pronto, achei. 26. Aí você anota 26 centímetros. Com essa medida, você vai calcular o alcance usando a equação do lançamento horizontal. Usando o G que você encontrou lá naquele experimento da gravidade lá, né? Vai dar aproximadamente 9,8. Né? Aí você pega, vai usá-lo para calcular aqui esse alcance, né? O alcance lá usando a equação de Torricelli. E aí você já tem a definição do alcance. Pronto. Peguei essa medida, isso vai ser o meu X, né? Deixa eu ver aqui se tem algum lápisinho aqui, só para a gente fazer aqui. Opa, vou fazer isso aqui. Deixa eu ver se tem uma anotação. Deixa eu ver aqui se tem como fazer aqui. Acho que não vai ter o lápisinho, não. Aí não. Era bom se tivesse um lápisinho. Eu vou... Que era para mostrar para vocês aqui da equaçãozinha, né? Que é... Você vai ter aqui um lançamento, ó, você vai ter uma velocidade de lançamento, você tem aqui o alcance, né? Aí você vai ter aqui o tempo de queda de altura de 1 metro. Aí você vai ter aqui o alcance. Aí você vai calcular aqui o Vx, que é o que ele quer lá no experimento. Eu tenho aqui esse alcance X. Aí pela queda, você vai ter aqui o tempo. Aí você vai ter o lançamento. Vamos para o de colisão. Primeiro, ligar a balança. Esfera 1. Colocar na balança. 24 gramas, ponto 1. É o peso dela. Colocar na posição inicial. Segunda esfera. Colocar na balança. 24,3. Aí, como eu disse para vocês, vocês podem alternar entre elas para saber quem é que vai dar variações diferentes, tá bom? Então, eu já sei que a A2 é um pouquinho mais pesada do que a A1, certo? Vamos aqui colocar a régua no lugar. Colocar a régua no lugar. Descartar esse papel. Porque a gente já tem a medida de 26, que é o que vocês vão usar lá para fazer as contas, tá bom? Colocar outro papel. Fazer a marcação da origem. Colocar o papel carbono. Vamos pegar a esfera mais leve, colocar na frente. Colocar no lançador, na posição 0. A esfera mais pesada, colocar no lançador, colocar na posição 100. Você repete esse procedimento 5 vezes também para você ter a posição central média, tá bom? Vai fazer a mesma coisa. A mais leve, colocar no lançador na posição 0. A mais pesada, colocar no lançador na posição 100. Ela volta 2 vezes. Colocar no lançador na posição 0. Eita, fiz errado. Tem de voltar. É a mais leve que fica aqui, não é a mais pesada. Colocar no lançador na posição 0. Professor, e se eu inverter?
Vai acontecer alguma coisa? Vamos verificar daqui a pouco, viu, gente? Na posição 100. Já sabemos que se eu trocar a altura, ele não faz o experimento, né? Colocar no lançador, posição 0. Colocar no lançador, na posição 100. Colocar no lançador, na posição 0. Colocar no lançador, na posição 100. Pronto, eu acho que já fiz as 5. Vamos fazer mais um aqui só para tirar a dúvida. Colocar no lançador, na posição 0. Colocar no lançador, na posição 100. Beleza. Lembra daquela história que nós estávamos perguntando se ia dar certo? Vou pegar a massa mais pesada, colocar no lançador na posição 0. E a massa mais leve, colocar no lançador na posição 100. Pelas posições é para dar certo. Vamos ver se ele fez o experimento. Só que vai dar resultado diferente, bem diferente mesmo, vocês vão ver. Vai alterar totalmente o experimento. Apesar que a massa é bem pequenininha a diferença, mas vai dar uma diferençazinha razoável. Olha, deu umas marcações malucas aí, tá vendo? Região do papel. Viu, ó? Aqui todos caíram quase no mesmo lugar, mas aqui, ó, olha como é que vai dar aqui o centro. E ainda teve um que foi totalmente fora, esses aqui, ó. Então, vamos lá. E bancada. Circular marcações. Assinalar centro de marcações. Medir a primeira marcação. Primeira marcação. Região sobre. Aí você mede aqui, ó, 23.7. É o que está depois do 5, né? Aí você marca para fazer as contas. Segunda marcação, vamos lá. Colocar na posição inicial. Segunda marcação. Sobre a região. Mais ou menos 2.9, ó. 2.9, tá aqui, ó. Centro dela. 2.9. Aí você anota também. Aqui é onde a esfera que vinha caindo, ela ficou. Aqui é a esfera que recebeu a colisão. Ela caiu mais distante. Pronto. Bancada. Aí você vai fazer a análise sobre isso aqui também. Beleza? Descarta o papel. E com os resultados desses alcances aqui, você vai responder lá os questionamentos que tem lá, tá bom? Vamos para a próxima. Vou parar aqui a gravação.